2/3 da temporada já se foram, faltam apenas uma. Meus caros, bem-vindos à semana 13. Olá a todos meus amigos do canal, aqui quem fala é o Rafael. Sejam bem-vindos ao Blitz Sport Pub e é a rodada de palpites da semana 13. Semana super interessantíssima, temos um ou dois jogos aqui muito importantes aí para alguns times e já temos também o nosso primeiro cenário de garantir classificação após temporada. Falaremos dele em breve. Vamos começar aí sem mais delongas ao Thursday Night Football. Quinta-feira, Dallas novamente jogando aí na quinta-feira contra o Seattle Seahawks. Partida bem interessantinha, muito importante para os dois times, né? Seattle vem de derrotas consecutivas aí, o ataque vem performando muito mal. Por outro lado, o ataque de Dallas aí tem sido uma máquina, mais de 30 pontos anotados nos últimos jogos. E vou te falar, eu acho que tem tudo aí para continuar essa sequência. O jogo é lá na casa dos Dallas, lá em Arlington, Texas. Pela fase que o time vem aparecendo aí, eu acredito que tem tudo aí para colocando aí um ponto de exclamação na performance deles e finalmente aí, né, vai vencer um time aí com campanha positiva. O Dallas que tava sendo aí o Miami Dolphins da NFC, tem tudo aí para usar esse jogo aí para calar a boca de quem tá duvidando da equipe. E teve seus tropeços durante a temporada, mas parece que se reencontrou. Tá que tá fenomenal de estar assistindo, a defesa cada dia parece que tá melhor. Daron Bland encaixou como uma luva após a lesão do Trevon Diggs. Seattle precisa se encontrar ofensivamente, precisa resolver o que vai fazer depois que lesões acontecem, né? Não dá pra ficar contando que todo time vai ficar saudável durante toda a temporada. E o meu palpite aqui pra essa partida é que Dallas Cowboys vençam. Eles são favoritos aí por 9 pontos. E acredito que até cubram esse favoritismo aí, eu acredito que passem disso. Meu placar é 31-20 para os Dallas Cowboys. Seguindo para o domingo, já temos aí outro duelo aqui divisional. O Indianapolis Colts enfrentando o Tennessee Titans lá em Nashville, cidade da música. Os Colts são favoritos por apenas um ponto aqui, né? O que pode parecer estranho, mas temos que lembrar que é duelo divisional. Os Colts jogam fora de casa. Os dois times venceram na rodada passada, né? Titans venceu aí os Panthers por 17-10, foi uma performance bem baixa aí comparado com o que esse time poderia estar entregando, porém eu acredito aí que os Colts estão numa fase muito melhor, atualmente estão classificando para a pós-temporada aí com a 7ª vaga da pós-temporada, o ataque está conseguindo produzir pontos mesmo com o Gardner Minshew, a defesa tem jogado bem, tem jogado melhor depois daquela sequência de vários jogos tomando 30 pontos, eu acredito que os Colts vençam essa partida mesmo sendo fora de casa, mantenham aí o seu favoritismo e consigam antecipar ainda mais aí a sua vaga para a pós-temporada. Acredito aí que Colts deva vencer por um placar de 24-17. E lá no Gillette Stadium, onde tá tendo muitos problemas, a gente tem aí os Patriots recebendo os Los Angeles Chargers. Os dois times vêm de derrotas. E a derrota mais difícil, é claro, que foi a do Los Angeles Chargers, né? Um jogo de poucos pontos no Sunday Night Football contra o Baltimore Ravens. A defesa vem jogando melhor nos últimos dois jogos, isso a gente tem que dar crédito, né? O favoritismo aqui é amplo. Chargers favoritos por 6 pontos, mesmo fora de casa. Os Patriots, pior time da NFL disparado, pior ofensivamente, pior defensivamente, pior na comissão técnica, pior por grupo posicional. Não tem nada se destacando nesse time positivamente, né? Então, eu acho até difícil agora que os Patriots voltem a ganhar nessa temporada, né? A sua maior chance é enfrentando os Jets novamente, o que, dada a condição de quarterback, pode ser uma possibilidade, né? Mas é a única chance que eles têm. Eu acredito que qualquer pessoa que iria de Chargers, mesmo na derrota, pra mim, pela performance defensiva aí dos Patriots, eu acredito que vai ser um arregaço. Eu acredito aí que os Chargers vençam com força 38-10 fora de casa, um verdadeiro massacre, com direito a touchdown defensivo dos Chargers. E seguindo, vamos para New Orleans. Os Saints recebem os Lions. Os dois times aí vêm de derrotas também aí da semana 12, né? Os Lions perderam no Thanksgiving, na quinta-feira, para os Packers. Jared Goff, 6 turnovers aí nos últimos dois jogos. Os Saints não anotaram touchdown na última partida, né? Foi só o Blake Group fazendo pontos aí, anotou 15 pontos com field goals. Derek Carr passou de 300 jardas, mas eu não sei para quem ele vai passar agora, né? Michael Thomas na injury reserve. Chris Olave no protocolo de concussão, a gente não sabe se o Rashid Shaheed vai jogar também, né? Não sobrou armas para ele estar passando a bola, né? E isso afeta muito aí que esperar do New Orleans mesmo jogando em casa. Já os Lions ainda conseguem botar pontos no placar, eu acredito aí que
mesmo enfrentando uma defesa boa como é a do New Orleans Saints, o time ainda tem as suas qualidades, é um time que consegue mover muito bem a bola e time que não pontua acaba tomando ponto, né? E que é o caso que eu acho que vai acontecer aqui contra o New Orleans Saints. Os Lions são favoritos por 4,5 pontos, acredito que vão até um pouco além. Lions vencendo fora de casa por 27-16. Próxima partida temos aí o New York Jets recebendo aí no estádio amaldiçoado do MetLife Stadium o Atlanta Falcons. Falcons fora de casa, favoritos por 2,5 pontos. Acabaram de ganhar aí do New Orleans Saints, se estabelecendo aí como líder da divisão. Estão se projetando aí para ser o franco favorito a vencer a NFC Sul. Acredito aí que se o ataque continuar usando as peças ofensivas que vem draftado nos últimos drafts aí, tem tudo para conseguir arrancar uma vitória aí fora de casa contra o Jets. A performance defensiva dos Falcons é mais que suficiente para segurar esse ataque comandado aí pelo quarterback do Jets, que eu até esqueci o nome de tão ruim que o garoto é. O ataque do Atlanta Falcons performou um pouco melhor, a gente só tem que tomar cuidado aí com os turnovers, né, que Desmond Ridder acaba cometendo. A defesa do Jets, ela pode até segurar o jogo no início, mas conforme o jogo avança, eu acredito que vai ser meio complicado para essa defesa aí que já não tá tão motivada. O Jets tem enfrentado muitos problemas durante essa temporada e isso acaba minando também o time psicologicamente. Apesar disso não ser um grande fator assim que entra nessa partida. Acredito que Falcons vençam, cubram um pouco do favoritismo, mas também é um jogo de poucos pontos. 20-12 Atlanta Falcons. E próxima partida a gente tem também aí o Arizona Cardinals, depois de ter tomado uma sova do Los Angeles Rams, indo para fora de casa enfrentar o Pittsburgh Steelers. Steelers aí que passaram das 400 jardas pela primeira vez desde que Matt Canada entrou como coordenador ofensivo. Então, ele entrou lá em 2020, os Steelers nunca mais tiveram um jogo de 400 jardas ofensivas. Ele sai demitido e os Steelers voltam a ter um jogo de 400 jardas. Não foram muito eficientes, não conseguiram muitos touchdowns, apesar do volume alto de jardas. Mas eu acredito que o time deva melhorar isso, só tende a melhorar pelo restante final da temporada. O time está resiliente, está confiante, principalmente porque está muito próximo aí de se classificar após temporada. Mike Tomlin caminhando aí novamente para uma campanha positiva. Pat Freiermuth está de volta para esse ataque. Ele fez muita diferença no último jogo. Foi líder em todos os setores em recepções, alvos e jardas. É uma baita arma aí pro Kenny Pickett. Já os Cardinals, eles são um time competitivo, é um time que acredito que vai dar trabalho aí pros Steelers, mesmo jogando um pouco fora de casa. Kyler Murray tem jogado bem, tá longe ainda de atingir aquele pico que a gente viu na temporada de 2021, mas eu acredito aí que os Cardinals possa dar um calorzinho, mas a vitória deve ficar com o time da casa. São favoritos aí por 5,5 pontos. Acredito que devam cobrir isso também. Meu palpite é de Pittsburgh Steelers vencendo aí por 27-20. E os Dolphins vão enfrentar os Washington Commanders fora de casa. O ataque dos Dolphins não vem performado bem aí nas últimas partidas. Enfrentou alguns adversários um pouco fortes. Acabou aí se limitando a menos de 30 pontos por jogo, né? Teve jogo que foi 20, teve jogo que foi mais, um pouco mais, mas estava difícil de voltar a chegar a 30 pontos anotados pelo ataque, né? Vamos lembrar aí que com os Jets a gente teve touchdown defensivo também, né? Então, acredito aí que enfrentando uma das piores defesas da NFL, inclusive demitiu seu coordenador defensivo Jack Del Rio. Tem tudo aí para tá bem difícil aí de organizar em uma semana apenas, né, a defesa do Washington Commanders. O ataque dos Dolphins é potente, acredito aí que tem tudo para colocar muitos pontos nesse placar e pode ser esse o jogo que o ataque dos Dolphins volte a colocar mais de 30 pontos. São favoritos por 9,5 pontos fora de casa. É o maior favoritismo aqui da rodada, e inclusive contando os times que jogam em casa e os times que jogam fora de casa. O ataque dos Commanders não vem jogando bem, grande parte aí do sucesso do Sam Howell, entre aspas, né, é o grande volume de passe que ele tem, e não dá para ficar contando isso, sendo que a secundária aí dos Dolphins vem jogado bem. Desde a volta aí do Jalen Ramsey tem melhorado, ele tem conseguido bastante interceptações. A defesa dos Commanders não apresenta uma ameaça para gerar turnovers para esse ataque, né? Então, qualquer turnover que acontecer do Miami Dolphins é inteiramente culpa deles para essa partida. Meu palpite é de Dolphins 35-17. Próxima partida aqui temos também um duelo bem interessantíssimo, um duelo aí que inclusive eu e o Rômulo diferimos, é um dos dois palpites aqui que a gente tem de diferente.
temos o Denver Broncos indo a Texas enfrentar o Houston Texans. Olha só que interessante também, né? Os Texans, mesmo tendo perdido, os Broncos, mesmo tendo vencido, os Texans são favoritos por 3,5 pontos jogando em casa. Vendo aí que os Texans quase conseguiram vencer o Jacksonville Jaguars. Ficaram aí a meia jarda, basicamente, de levar o jogo para prorrogação. CJ Stroud tem jogado aí como um MVP nessa temporada, né? Vale destacar aí. Tem se destacado muito, tem performado muito bem. É o que tá mantendo esse time vivo e competitivo. Acredito aí que com a bola nas mãos do seu melhor jogador, os Texans têm total chance de vencer essa partida. Denver, apesar da qualidade defensiva ter melhorado muito nos últimos jogos e ter conseguido muitos turnovers, atualmente é líder da NFL em turnovers, é um time que ainda cede muitas jardas. E se você der muito espaço para o CJ Stroud encontrar os seus recebedores, ter um grande volume de passes e dar oportunidades para ele encontrar os seus alvos na endzone, isso pode acabar sendo um pouco perigoso. A defesa dos Texans também tem jogado bem. Não jogou bem a última partida, né? Teve aí algumas falhas, principalmente com faltas. Mas acredito aí que o ataque de Denver ele ainda não engrenou, ele não oferece aquela ameaça que poderia colocar o time em jogo. Então o Houston sendo favorito aí por 3,5 pontos, eu acho difícil aí que os Texans percam 2 jogos seguidos, assim como eu acho difícil que Denver vá à 6ª vitória consecutiva. É difícil manter uma sequência de vitórias, né? Então, eu acho que é aqui que eles perdem por pouco. Texans vencendo por 27-24. Romulo acha que os Broncos vão acabar vencendo, então veremos. Próxima partida, temos também um duelo divisional aqui, né? Carolina Panthers indo a Tampa Bay enfrentar os Buccaneers. Carolina... eu não tenho mais o que falar, né? Se tinha um jogo que eles poderiam estar vencendo agora na reta final, foi o jogo passado contra o Tennessee Titans. E acredito que o restante da equipe também pensava o mesmo, né? Tanto que após a derrota, o seu técnico foi demitido. A gente ainda não sabe quem que vai ser o técnico. Acredito que ainda não foi nomeado, pelo menos não que eu tenha visto aqui nas notícias. Os Buccaneers vêm aí dar uma derrota também, mas são um time melhor. É um time com uma defesa melhor, é um time com um ataque melhor. Muito melhor treinado agora, né? Se é que dá pra dizer isso com a situação dos Panthers sem treinador. Vão jogar em casa, tem tudo pra vencer essa partida. O Panthers está rumo aí a conseguir apenas uma vitória nessa temporada. Acredito aí que os Buccaneers devam vencer. São favoritos por 5,5 pontos para dos pesares. Acredito que passem disso, vençam por 23-10. E o time da vitória, o time que traulitou o Arizona Cardinals por 37-14. Los Angeles Rams jogam em casa aí recebendo um Cleveland Browns que tá capengando, né? Tomou 29 pontos aí pro Broncos. Não sabemos aí o que vai ser da posição de quarterback, se o Dorian Thompson-Robinson está saudável ou se veremos aí PJ Walker. Estão numa situação um pouco delicada de quarterback aí do Cleveland Browns. A defesa tenta manter o time em jogo, né? Faz o possível, porém aí a defesa terrestre tem falhado um pouco aí na reta final. Os Rams são um time que sabe correr muito bem com a bola. Kyren Williams voltou com tudo, como se nunca tivesse saído. Passou das 200 jardas de scrimmage. Os Rams é um time que corre muito bem em formações de passe, inclusive, né? Então pode acabar dando aí algumas características de confundir essa defesa dos Browns. Porém, o pass rush aqui do Cleveland pode ser o que faça toda a diferença nessa partida, né? Porque a linha ofensiva dos Rams não é aquela coisa. Matt Stafford não é um quarterback móvel, é um quarterback que já tem problemas de lesão. Se ele tomar 1 ou 2 pancadas aí, pode ser até que ele não volte na partida, dependendo de como que é o impacto. É um jogo bem perigosíssimo aí, eu ficaria longe de apostar nessa partida se fosse vocês. Os Rams são favoritos por 3,5 pontos jogando em casa, porém são muitos fatores que podem afetar o resultado dessa partida por ser esse jogo delicado, né? Eu acredito que em condições normais aí os Rams devam vencer e vençam acima do spread por 24-17, porque eu também não sei como os Browns vão acabar pontuando nessa partida. A defesa dos Rams jogou bem na última partida e consegue encontrar os seus caminhos aí para estar vencendo jogos. E se os Rams vencerem e o Seattle perder, os Rams passam a ser aí o novo time classificado nos playoffs, hein? Vamos ficar de olho nisso daí. Próxima partida, temos talvez aí a melhor partida da rodada e para ser também uma das melhores partidas da temporada. San Francisco 49ers fora de casa contra o Philadelphia Eagles, que acabou de nos presentear com o melhor jogo da temporada contra o Buffalo Bills,
vencendo aí por 37-34 na prorrogação. Um jogaço. Eu acredito aí que o Philadelphia agora se estabelece de fato, né, como o melhor time da NFL, não só pela campanha, né, eu acredito que é pela qualidade da vitória, como esse time consegue encontrar forças mesmo estando atrás do placar, mesmo tendo as suas condições adversas, mesmo tendo tudo aí para eles acabarem perdendo, eles conseguem achar maneiras de vencer jogos, e isso talvez seja a coisa mais importante na NFL, é você encontrar maneiras de vencer, não só quando você está à frente do placar e você precisa administrar uma vitória, mas também quando você está atrás e é atrás por mais de uma posse de bola. Então é o que o Philadelphia Eagles tem feito. Os 49ers aí tem muito do seu mérito, é uma equipe que está aí na mesma prateleira, aí, no mesmo patamar do que o Philadelphia Eagles. Tem uma defesa belíssima, embora tenha perdido o Talanoa Hufanga aí pra temporada. Brock Purdy teve aí a sua dificuldade jogando aí contra a defesa do Seattle Seahawks. É uma defesa um pouco melhor do que aquele jogou nos últimos jogos, muito mais capacitada, era horário nobre também, semana curta, são coisas que a gente tem que levar em consideração. Não sei o que esperar dessa partida, talvez aí um jogo muito, mas muito perigoso, é um jogo muito interessante também. São Francisco tem totais condições, inclusive são favoritos aí por 2,5 pontos fora de casa. Atenção a isso, hein? Mesmo o Philadelphia tendo vencido o último jogo em casa, não são favoritos aí. Mas eu acredito aí que, pelo que eu já assisti, pelo como esse time se porta no segundo tempo, como se porta ali no quarto período, em contrapartida como que São Francisco se porta nessas situações, é um time que às vezes não consegue encontrar a mesma força nos últimos tempos se tiver atrás aí por 3 pontos ou mais. O meu palpite vai ser de Philadelphia Eagles vencendo, mas não vencendo por muito, acredito que seja 31-28. A defesa dos Eagles é muito frágil contra o passe e o Brock Purdy tem jogado muito bem passando a bola, tem sido um excelente quarterback e veremos aí como que vai ser a questão para os dois lados, talvez esse seja o fator que defina como cada time vai apressar o quarterback, né? Os fronts dessas duas defesas são as suas maiores qualidades, né? E as linhas ofensivas também são uma das maiores qualidades do ataque, então vai ser o duelo muito interessante, esse jogo vai ser resolvido nas trincheiras. Detalhezinho que eu esqueci aqui também, o Rômulo, o segundo palpite que ele achou que foi contra o meu, é do San Francisco 49ers, inclusive, tá bom? E o Sunday Night Football aí, temos o Green Bay Packers recebendo o Kansas City Chiefs. Esse vai ser um jogo bem termômetro para os Packers, né? Eles se enfrentaram aí, se eu não me engano, alguns anos atrás, quando o Aaron Rodgers se machucou. O quarterback foi o Jordan Love, inclusive, né? Infelizmente ele não deu conta do recado naquele momento. Acredito aí que, se eu me recordo bem, os Chiefs venceram por 19-0. Não foi um jogo de muitos pontos também, né? Chiefs aqui, fora de casa, favoritos por 6,5 pontos. A defesa dos Packers jogou bem o último jogo e acredito que se ela conseguir manter o mesmo nível, possa dar um calorzinho aí para Mahomes e amigos, que ultimamente não vem jogado bem, principalmente aí no segundo tempo. Rashee Rice está se apresentando aí como um bom recebedor, teve um grande volume aí, passou das 100 jardas, teve touchdown no último jogo. Kansas City voltou a pontuar no segundo tempo, o que é uma coisa boa também, enfrentando uma defesa que desde que os Raiders trocaram o seu técnico para o Antonio Pierce, tem sido uma das que performa melhor, estava cedendo aí uma média de 13,3 pontos por jogo nos últimos 3 jogos. Kansas City tem que resolver algumas coisas, embora aí esteja com uma das melhores defesas da NFL. Vai ser um desafio e tanto aí pro Jordan Love, vai ser um termômetro muito legal aí pra gente ver também como que tá sendo aí o desenvolvimento dele, baseado aí não só nos últimos 2 jogos, mas nesse daqui. Todo mundo vai estar de olho, né? É um jogo de prime time, todo mundo vai estar assistindo, horário nobre, contra uma das melhores defesas da NFL, contra um time muito forte, um time que ninguém gostaria de estar enfrentando. Então, duelo super interessante aí. Eu acredito que Kansas City deva vencer. O favoritismo deve se confirmar. Acredito que o meu diferencial aqui seria o quarterback mesmo, porque os ataques estão bem similares para mim em questão de profundidade de talento. As defesas são talentosas também. Então, o critério de desempate acaba sendo aí o melhor quarterback. Mas acredito que o placar deva ficar próximo e Chiefs vença por 23-21. E o Monday Night Football temos aqui o Jacksonville Jaguars enfrentando aí, recebendo em casa os Cincinnati Bengals, que não tá caminhando bem das pernas. Tem tudo aí para quase não vencer todos os últimos jogos que lhe restam, né?
Infelizmente aí Joe Burrow tem um peso muito grande para essa equipe. É um time que não vai conseguir encontrar muitas maneiras de vencer. Foi bem ineficiente com a bola aí jogando contra os Steelers na última partida. Talvez aí a gente esperava até ver um pouco mais do jogo terrestre e o jogo terrestre não apareceu. John Mixon teve apenas aí 8 carregadas aí pelo chão, mesmo sendo um jogo de poucos pontos. Os Bengals ainda não tem uma resposta do que eles vão fazer aí pós-lesão do Joe Burrow. Já os Jaguars, vendo uma vitória muito forte aí contra um rival de divisão, que ajudou basicamente a estabelecerem a liderança, né, da AFC Sul e colocar um passinho a mais aí no título da divisão. Os Jaguars é um time um pouco complicado assim de se entender ofensivamente. Às vezes eles colocam em situações que não deveriam. A defesa não tem gerado turnovers nos últimos jogos, né? E no início da temporada, nos primeiros 8 jogos aí, nos primeiros 8, 10 jogos, era uma das defesas aí que mais gerava turnovers na NFL. Acredito que possam voltar a gerar turnovers aí, enfrentando o Jake Browning da vida. Porém, o ataque, que é o que a gente tem que descobrir aí, o que vai ser desta equipe. Acredito que nesse jogo eles devam voltar a se estabelecer ofensivamente. Um jogo limpo, Calvin Ridley aparecendo, Travis Etienne voltando a aparecer também. Acredito que aí que vai ter ponto para todo mundo. Jaguars são favoritos por 8,5 pontos. Acredito que esse jogo vai ser um verdadeiro banho de sangue também aí dos Jaguars, né, das onças, derrotando os Tigres de Bengala. Jacksonville Jaguars vencendo por 31-13 é o meu palpite. Bills, Bears, Raiders, Vikings, Giants e Ravens. Esses times são os times que estão de bye aqui na semana 13. Se preparam aí para fechar os últimos 5 jogos da temporada. Então não teremos jogos deles nesta rodada. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vamos ficar de olho aí nessas partidas, ver como é que tá a performance. Sobre os palpites, eu tô deixando o Romulo chegar perto, hein? Agora tá 15-11. Ele acertou o duelo da última rodada. Infelizmente aí os Panthers me deixaram na mão. Dei um votinho de confiança aí e acabou não acontecendo. Mas é isso, né? Agora ele tem aí 2 palpites diferentes para tentar chegar perto. Então o agregado está 15-11. Um grande abraço a todos vocês. Não se esqueça de dar o like no vídeo, se inscreva no canal e tchau!